todos tenham uma boa noite a vocês. Já estamos quase 9 horas da noite, já estamos perto das 21 horas. Hoje é dia 18 de fevereiro, né? Deve estar faltando aí 1 minuto, 2 minutos. Ok, né? Então estamos começando. Antes de começar, né, o nosso estudo bíblico, todas as quintas-feiras, enquanto as pessoas estão chegando, eu estou dando o meu anúncio, né? Então, desde já eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live aí com um amigo, divulgue ela o máximo que você puder, né? Você estará também pregando o reino de Deus, divulgando essa live, né? Quero também te pedir para que você seja meu amigo aí nas redes sociais que eu tenho, né? No Insta, no Face, no YouTube, né? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né? Para você, talvez não custe nada você ser um dos meus amigos aí nas redes sociais, mas para mim vale muito, né? Seja meu amigo nas redes sociais e compartilha este vídeo, compartilha essa live. Então quero te convidar também a participar do nosso culto todos os domingos às 19h30 horas. 19h30 horas na nossa igreja ali, Ministério Comunhão, é na quadra 8 Norte, lote 115. Quadra 8 Norte, lote 115, em Braslândia. Todos os domingos, às 7h30 horas, ou 19h30 horas. Né? E todas as quartas-feiras eu também tenho a célula aqui na minha casa. Né? Também na quadra 8 Norte, mas só que é o lote 168. Né? Venha participar da nossa célula toda quarta-feira. E aos domingos, nossos cultos. Você pode nos ajudar a construir a nossa igreja. Nós estamos construindo a nossa igreja, uma igreja enorme. Você que é daqui de Braslândia, Distrito Federal, né, você pode ali ver em frente ali ao cemitério, setor, infelizmente a melhor localização é essa, né? Em frente ao cemitério, né? Então, setor de igrejas ali. Então, ali nós estamos construindo uma igreja enorme. É claro que nós reunimos aqui na quadra 8, lote 115. Mas nós estamos construindo uma igreja enorme lá. Né? Você pode nos ajudar com a sua oferta, você pode nos ajudar com o seu dízimo. Você que gosta de fazer isso e não tem uma igreja para depositar o seu dízimo, né? Você pode fazer isso nos abençoando. Né? Também depois é só você olhar aí na descrição, me chamar, tem meu telefone, a gente passa todas as formas. Você que é daqui de Braslândia, assim, além das suas ofertas, além dos seus dízimos, também você pode nos ajudar comprando frango assado. Né? Todo domingo eu vendo frango assado, sábado e domingo eu vendo frango assado ali na porta da igreja, na quadra 8 Norte, lote 115. Nós entregamos em Braslândia o frango, né? Em qualquer parte de Braslândia, dentro de Braslândia, né? Nós entregamos o frango assado. Você pode nos ajudar, né? Comprando frango assado também, tá beleza? Então, que Deus te abençoe. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico agora. Nós falamos do quê? Nós paramos na divindade. Nós paramos façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem estava com Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Agora, prosseguindo o nosso estudo, aqui nós vamos continuar ainda em Gênesis capítulo 1. Tem muita coisa para ser aprendida ainda no Gênesis capítulo 1. Preste bem atenção aqui. Vamos lá? Então, disse Deus, né? Disse Deus. A simples frase impossibilita qualquer distância de erro. Disse Deus. Impossibilita qualquer distância de erro. Talvez você está ouvindo essa ministração a primeira vez, mas você já pode ver lá no Instagram, no Facebook, as primeiras lançadas. Né? Então, disse Deus.
impossibilita qualquer distância de erro, não existe erro, né? Disse Deus. E esta ordem, veja só, Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus, estou falando em Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus, versículo 6, depois disse Deus, versículo 9, né? Disse Deus, versículo 11, então disse Deus, versículo 14, disse Deus, versículo 20, disse também Deus, versículo 24, disse Deus. Deixa eu ver se tem mais algum, né? Lá no versículo 26, né, fala, então disse Deus. Essas ordens, disse Deus, é uma ausência de qualquer intermediário. Não existe nenhum outro intermediário, a não ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito está na criação, formando todas as coisas, impossibilitando a ausência de qualquer intermediário ou qualquer falha, porque foi Deus que disse. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja a separação das águas da terra seca, então houve. Então Deus disse. Então quando vamos produzir alguma coisa, nós contamos com a matéria, né? Se eu faço um guarda-roupa, eu conto com a matéria, a madeira que vem que é a árvore. Né? Eu conto com a árvore que foi produzida por Deus. Quando eu vou produzir algo, eu parto de alguma coisa já existente. Né? Se eu vou construir um tijolo, eu parto da terra, do barro que já foi criado por Deus. Então todas as coisas foram criadas, né? Toda a matéria foi criada por Deus. Então partimos de algo que já foi criado por Deus. Então contamos com essa matéria. Por outro lado, né, o Criador determinou o começo e determinou o fim, até os mais simples meios, né? Disse Deus, Salmo 139, vamos ver lá o que fala Salmo 139. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui em Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4, nos fala assim. 139, versículo 4. Antes mesmo que a palavra me chegou à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. Veja só, antes da palavra chegar na minha língua. O salmista está dizendo isso, né? Davi, né, está dizendo isso. Antes que a palavra chegou na minha língua, tu já conheces inteiramente. Então vejamos o seguinte, né? Lá em Amós nos fala outra referência. Amós capítulo 4, versículo 13, fala, aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos, o homem ao homem, aquele que transforma a alvorada das trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Então, tudo partiu de Deus, disse Deus, né? Tudo começa aí em Deus. Disse Deus, né? Impossibilita qualquer distância de erro, impossibilita a ausência de qualquer intermediário, né? Tudo partiu de Deus. Então tudo tem um começo e tudo terá um fim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito não tem um começo e não tem um fim. Amém? Então vamos para frente, né? O homem, vamos falar agora da formação do homem, né? Disse Deus, impossibilita qualquer sombra de erro. O homem compartilha a sua formação no sexto dia com seres viventes, né? O homem compartilha a sua formação
no sexto dia com os seres viventes, em uma semelhança e uma diferença. Em uma semelhança e uma diferença. Em semelhança, ele foi feito, o homem e o animal, ele foi feito do pó da terra. A melhor tradução é argila, né? Argila. Então, o homem e o animal foi feito do pó da terra, nessa semelhança. Lá em Gênesis capítulo 2, vamos lá. Vamos voltar aqui, nossa Bíblia, né? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou às suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Né? Lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 24, fala assim: E disse Deus, produz a terra seres vivos, de acordo com a sua espécie. Né? Então, o homem e o animal foram formados do pó da terra. Tanto o homem quanto o animal. Alimenta-se da produção dessa terra. O homem e o animal, ele se alimenta da produção dessa terra. Vejamos lá no versículo 29, né, que fala do Gênesis capítulo 1, 29. Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem e todas da terra, e produz as sementes, e a todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então, tanto o homem quanto o animal, ele se alimenta dessa terra, né? Agora, em uma diferença, essa é a semelhança. O homem e o animal foram feitos e formados pelo pó da terra. Foi feito da terra. Se alimenta dessa terra que nós vivemos, o homem e o animal. Em uma semelhança, né? Em uma semelhança. Agora, em uma diferença, o homem foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. No versículo 24, né, fala que produz a terra ser vivos, que é o animal. Produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Né? O contrário de... Existe o contrário de façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O animal não é a imagem e semelhança de Deus. Agora veja uma diferença muito séria e veja uma diferença tremenda aqui. Veja os verbos. Vamos ver se nós analisamos dois verbos aqui. No versículo 24 de Gênesis capítulo 1, nos fala assim: produza a terra seres vivos. Isso é o animal. A terra produziu. Produziu o ser vivo, ou seria o cachorro, o leão, a vaca, o peixe, a ave, né? Os animais que povoam o ar, os animais que povoam a terra e os animais que povoam a água. Produz a terra. Então ele foi produzido. A terra, em uma palavra de Deus, disse Deus, produz. Ele produziu. Produziu e já saiu andando. Né? Versículo 24, Gênesis 1, 24. No versículo 26, veja a diferença de verbo. No 24, o verbo é produz a terra. No versículo 26, é façamos o homem. Não é produz a terra, façamos o homem. O que é façamos o homem? Deus pegou essa terra, moldou essa terra, como se diz que eu falo, esse barro em um boneco, moldou esse barro em um boneco e produziu um homem. Ele fez ele fez um homem e soprou nele o fôlego da vida. Completamente diferente do animal. Produz a terra produziu o animal, ele saiu andando com vida. O ser humano, façamos, ele fez o homem, ele formou o homem. O verbo é fazer ou formar. Né? No versículo, capítulo 2, versículo 7, fala: então disse o Senhor, formou o homem. Formou o homem. No capítulo 1, versículo 26, fala: façamos.
fazer e formar. Formou o homem, fez o homem e soprou nele o fôlego de vida. Versículo 24 de Gênesis capítulo 1. Produza a terra. O animal, ele foi produzido e saiu andando, né? O homem, ele foi formado, produzido. O animal, ele não foi formado e não foi produzido. E o homem tem o domínio sobre todos os animais. O homem tem o domínio sobre todos os animais. Em uma semelhança. Então vamos ver lá na semelhança. O homem e o animal compartilham a criação no sexto dia. Tanto o homem quanto o animal, ele foi criado, né? Foi formado no sexto dia. O homem e o animal foram feitos do pó da terra. Todos dois, o homem e o animal, foram feitos do pó da terra. O homem e o animal, eles são fecundos. Eles multiplicam. O homem e o animal são fecundos e multiplicam. E se alimenta desta terra. Essa é a semelhança. Agora vamos ver a diferença do homem e o animal. O animal foi criado, o homem foi feito diferente, foi criado. Produza a terra. É aquilo que eu te falei, aquilo que foi falado. O homem foi feito, modelado, feito um boneco e soprado fôlego de vida. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O animal não é a imagem e semelhança de Deus, né? O homem, ele tem um espírito, um corpo, uma alma e um espírito. Ele tem um corpo, uma alma e um espírito. O animal, ele não tem um corpo, uma alma e um espírito. O animal só tem um corpo, né? O homem tem domínio sobre todos os animais e sobre todas as coisas. O homem, ele tem o domínio sobre tudo nesse planeta. O homem tem o domínio, o animal não tem o domínio sobre isso, né? O homem recebeu o fôlego de vida, como diz no versículo, em Gênesis 2, versículo 7. Ele recebeu o fôlego de vida. Né? Ele recebe o fôlego de vida. O animal, ele não recebe o fôlego de vida. O fôlego de vida recebe o espírito. O homem recebe o espírito. Né? O animal, ele já sai andando, ele é produzido, sai andando. Ele não tem um espírito, o animal. Prosseguindo, né? Então o homem tem uma alma. O animal, ele não tem uma alma. O animal não tem uma alma. O homem tem uma alma. Então vou esclarecer isso, né, usando alguns textos da palavra de Deus aqui, o qual nós já falamos. Existem algumas traduções, né, que às vezes são até, né, erradas diante do original hebraico, né? Diante do original hebraico. Então, o homem, ele é formado. O homem, ele é uma alma vivente. Ele é uma alma vivente. O animal, ele é um ser vivente. Beleza? O animal não tem espírito e nem alma. O animal, ele é um ser vivo. Há muitas pessoas, há muitas seitas que falam que o homem e o animal, eles são a mesma coisa. E o homem e o animal, ele não é a mesma coisa. Existe uma diferença muito grande entre o homem e o animal. Amém? Beleza? Então, o ser humano não é igual ao animal. Entendemos isso aqui. Ele compartilha no sexto dia a mesma criação, né? A sua criação foi feita no mesmo dia. Ele tem a sua semelhança. Criação no mesmo dia, né? Ele foi feito do pó da terra, tanto o homem quanto o animal, né? E ele se alimenta dessa terra, assim como o homem e o animal se alimentam dessa terra, e ele é fecundo, multiplica, né? Ele é fecundo, ele multiplica. Essa é a semelhança. A diferença: o homem é a imagem e semelhança de Deus. O animal não é imagem e semelhança de Deus. O homem, né, tem corpo, alma e espírito. O animal, ele só é um corpo vivente. Você não é
um corpo vivente. Você tem uma alma, você tem um espírito, você é a imagem e semelhança de Deus, como nós já vimos. Diz os evolucionistas. Vamos falar um pouco aqui sobre os evolucionistas. Né? Os evolucionistas, eles acreditam que o caramujo converte-se em peixe, o peixe em réptil, o réptil em ave e logo em macaco. Né? Logo em macaco. Isto confronta o que está escrito na palavra de Deus. Né? Isso confronta o que está escrito na palavra de Deus. O homem, ele não veio do macaco. Nós vimos aqui que o homem foi formado. O criacionista acredita que o homem foi criado por Deus. Né? Os evolucionistas acreditam que o homem se evoluiu. Biblicamente, aqui nós vimos que jamais o homem foi evoluído do macaco. Né? O macaco ele foi criado no sexto dia também. E o homem foi criado no sexto dia, como eu já falei, mas com uma diferença. Né? Agora, ainda que o macaco tivesse a mesma semelhança, ou tivesse a parecência mais perto do homem, isso não seria errado. Né? Isso seria uma bênção de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque Deus poderia usar o homem através da ciência, né, e usar órgãos desse macaco que poderia nos ajudar o ser humano à sobrevivência, um rim, né, um coração, enfim. Mas isso nós vemos que não é possível ainda. Nós vimos que isso não é possível ainda. Mas, portanto, não foi assim que Deus criou. O homem não se evoluiu, o homem não saiu evoluindo, né, de um caramujo, né, de um peixe, de um réptil, né, de um macaco, de uma minhoca, enfim, o homem não se evoluiu. Né, o homem não se evoluiu, o homem foi criado por Deus. Deus criou o homem. Agora nós falamos da criação do homem. Nós vamos falar agora também, né, do sétimo dia. Qual é o sétimo dia? Nós já passamos pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto dia. Nós terminamos o sexto dia, criação do homem. Deus criou todas as coisas em 6 dias. Em 6 dias Deus criou todas as coisas. E no sétimo ele descansou. É o que fala em Gênesis capítulo 2, no versículo 1 ao 3, que fala: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que nele há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizava e nesse dia descansou. Então no sétimo dia ele já havia concluído e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizava na criação. A pergunta agora é o seguinte: eu quero fazer uma pergunta para você. A palavra de Deus diz que no sétimo dia Deus descansou. Deus cansa? A pergunta é: Deus cansa? Né? Deus cansa? Esta é a pergunta, se Deus cansa. Deus, ele não cansa. Então, por que ele descansou? Vamos ver aqui em Salmo 121. Salmo 121, versículo 4 a seguir. Salmo 121, versículo 4 a seguir. Fala: assim o protetor de Israel não dormitará. O protetor de Israel não dormitará. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Deus, ele não cansa, né? Ele não dorme, ele não dorme. O sol não o prejudica, a lua não o prejudica. Então, por que Deus descansou? A palavra de Deus fala que no sétimo dia Deus descansou. É interessante, né? Por que ele descansou?
Ele descansou, Deus descansou para ensinar o homem a descansar. Né? Ensinando, já está ensinando o homem a descansar. Interessante que o último dia de Deus, que foi o sétimo, que ele descansou, preste atenção, é o primeiro dia do homem. Né? O último dia de Deus, que é o descanso, é o primeiro dia do homem. O homem está iniciando o seu dia, está iniciando o seu primeiro dia. Né? O que dá a impressão assim, que o primeiro dia do homem, ele já nasceu descansando. Né? Muito falam, ô bicho preguiçoso, né? É o ser humano. Ele já nasceu descansando, né? Ele já nasceu o seu primeiro dia descansando. Mas isso tem um significado, né? Eu vou mostrar para você. Isso mostra que o homem começou o quê? O seu primeiro dia descansando. Por quê? Porque Deus está ensinando para o homem o seguinte, que tudo que é em primeiro lugar é de Deus. Tudo que vem em primeiro lugar é de Deus. Que se o homem não depositar sua confiança, se o homem não depositar sua confiança em Deus, ele não é nada. Não é? Que ele não precisa sair correndo louco atrás das coisas, né? Mas que em primeiro lugar é Deus. Né? Tudo em primeiro é dele, tudo em primeiro lugar é de Deus. O primeiro tempo que você tira é de Deus, o primeiro dia de Deus, o primeiro do nosso salário é de Deus. Tudo que vem em primeiro lugar precisa ser de Deus. Mateus 6,33 fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus está ensinando, Deus está ensinando o homem a confiar nele. Adão, né? Adão, se você não confiar em mim, né? Então eu estou aqui parafraseando, né? Adão, se você não confiar em mim, né? O que você fazer não tem validade. Confia o seu primeiro dia em mim, que tudo vai dar bem. Que tudo vai dar bem. Né? Então Deus está ensinando o homem que é o primeiro lugar dele. Deus deveria começar sua vida, que o homem precisaria começar a sua vida confiando em Deus. O homem precisa começar o seu dia aguardando que Deus ele vai fazer nas nossas vidas. Não? Então devemos guardar devemos guardar o sábado, como diz o que me vem à mente agora, os adventistas do sétimo dia. Devemos guardar o sábado, como diz algumas seitas? Não. No Velho Testamento, sim. No Velho Testamento, guarda o sábado. No Novo Testamento, não. Já vimos porque a razão do sétimo dia, o descanso. É o descanso de Deus. É o seu descanso. Né? É o seu descanso. Né? Mas veremos algumas coisas a mais. Guardar o sábado está dentro do quê? De uma lei. Guardar o sábado está dentro de uma lei. Eu te pergunto, quantas leis existem na Bíblia? Quantas leis existem no Velho Testamento? Quantas leis? Você sabe? Pois eu vou te falar quantas leis existem no Velho Testamento. 612. O sábado é uma delas. Uma delas, né? É uma delas. Então eu te pergunto o seguinte, nenhum ser humano na face da terra conseguiu guardar a lei. A palavra de Deus nos fala o seguinte, né? A palavra de Deus nos fala o seguinte, né? Paulo fala isso, que a lei, ela é santa, a lei, ela é boa e a lei, ela é perfeita. A lei é santa, ela é boa e ela é perfeita. Por que a lei ela é boa, a lei ela é santa e ela é perfeita? Porque foi criada por Deus. A lei foi criada por Deus e tudo que Deus faz é bom, é perfeito, né? Boa, perfeita e santa. Tudo que Deus faz. Então, mas só que Deus criou a lei. Por que Deus criou a lei? O homem nenhum conseguiu guardar a lei. Nem Moisés, o qual Deus deu a lei a Moisés para que Moisés registrasse a lei, Moisés não conseguiu guardar a lei. Por quê? Porque Deus mostrou ao homem que ele não dá conta, que o homem precisa de um substituto.
O homem precisa de substituto. Nós, como ser humano, não damos conta de guardar o sábado. Nós não damos conta de guardar o sábado. O sábado você tem que ficar sem comer o dia todo. O dia todo. Você não pode fazer nada. Nada no sábado. O sábado começa às 6 horas da tarde. Na sexta-feira começa o sábado e vai até no sábado, 6 horas da tarde. Então, você não pode fazer nada, só dedicar ele a Deus. Nós não damos conta de guardar o sábado. Nem os judeus deram conta de guardar o sábado, né? Quanto mais 612 leis. Agora, então, por que houve a lei? Para Deus mostrar. Por que Deus fez a lei? Para mostrar que nós não damos conta de guardar a lei. Ele fez a lei exatamente para isso, para mostrar que nós não damos conta de guardar a lei. Agora, se nós não damos conta de guardar a lei, por que então que ele fez a lei? Sabe por quê? Eu vou te falar, porque existe um substituto. Você precisa de um substituto. Qual é o substituto? Ano em ano, você tem que levar uma oferta, uma oferenda a Deus, um sacrifício a Deus, ou seja, na sua classe social, ou um bode, ou uma ovelha, ou uma pomba, ou uma rolinha. Você tem que fazer um sacrifício. O sacerdote tinha que pegar um bode expiatório para morrer em seu lugar, porque você não deu conta de guardar a lei. E levava ele para fora do arraial e deixava ele morrer lá fora do arraial em favor de você, porque você não guardou a lei. Você não deu conta de guardar a lei. Né? Isso o que significa? Que você precisa de um substituto. Deus criou a lei, 612 leis, para te provar que você não dá conta de guardar ela. Né? Para que você precisa de um substituto. O que isso significa? Significa Jesus Cristo. Significa que Jesus Cristo é o seu substituto. Se você vive debaixo de uma lei, você está debaixo de uma maldição, porque você não dá conta de guardar. Né? E as pessoas falam assim, melhor então, melhor tentar guardar um mandamento do que não guardar nenhum. Não adiantou nada. Ou guarda tudo ou não guarda nada. Você está sendo condenado por falhar. Você está sendo condenado, você está sendo maldito por falhar. Mas daí o que entra? A graça. Entra a graça de Deus, que é um favor não merecido. Quando você está na lei, você está sendo amaldiçoado. Quando você está na graça, você está sendo abençoado, porque a graça é um favor não merecido. Você não dá conta. Você não dá conta. Então Jesus foi e fez por você. Isto é a graça. A lei é para mostrar que tem um substituto. A lei é para mostrar que tem uma pessoa que vai morrer em seu lugar. Assim como o sábado. Nós não damos conta de guardar o sábado. Né? Nós não damos conta de guardar o sábado. Né? Por exemplo, vamos ver aqui. Né? Existe aquilo que é continuidade e aquilo que é descontinuidade no Velho Testamento. Vamos ver, por exemplo. Né? A mulher que fosse pega em flagrante adultério, ela era o quê? Era apedrejada e morta. O filho que pecar contra o pai ou a mãe, o que aconteceria com ele? Ele morreria. Né? Lembra lá do pecado de Acã, lá em Josué 7, versículo 24. Josué 7, versículo 24 e 25, mas todo Josué 7 lá, que Acã pecou, né, escondeu lá uma capa babilônica, não me lembro bem, escondeu uma barra de ouro debaixo da sua tenda, né, tiraram a sorte lá e caiu em Acã. Daí Acã morreu, a sua família morreu e todo o seu patrimônio, todos os seus bens, animais foram mortos e queimados. Porque ele falhou na lei. Né? Assim, né, é o sábado. Ninguém poderia fazer nada, nem trabalhar e nem comer, somente dedicar esse dia ao Senhor. Né? A palavra de Deus nós vimos lá atrás que Jesus, né, ele trabalhou no sábado. Né? Jesus, ele curou no sábado, não podia curar no sábado. Quem é esse homem que cura no sábado? Não pode. E Jesus falou assim, qual de vocês que vê o seu boi
ou seu animal atolado no brejo, ou numa cisterna, ou num buraco, você não vai lá e tira ele no sábado, ou vai deixar ele morrer? Todos vai lá e tira ele, porque vale grana, vale dinheiro. Eu vou deixar eu perder meu boi, vou deixar de perder minha vaca que está dentro do buraco? De jeito nenhum. Então, Jesus, então não é melhor eu fazer o bem ao ser humano no sábado? Então Jesus, ele fez coisas no sábado que não poderia fazer. Né? Ele fez coisas no sábado que não poderia fazer. Então, vamos lá. Né? Hoje, vamos ver hoje. Hoje, se uma mulher for pega em flagrante adultério, ela é apedrejada e morta? Não é. Não é. Né? Então, existe aquilo que é continuidade e aquilo que é descontinuidade. Se o seu filho pecar contra você hoje, ele é morto? Não é. Né? Hoje, né, a cada dia que passa, parece que os filhos estão mais, né, desobedientes aos pais. Né? Porque a lei humana te dá esse amparo para eles. Né? Então, se alguém hoje pecar como Acã pecou, né? Se alguém roubar hoje, ele é morto, juntamente com toda a sua família, né? E todo o seu patrimônio, não é. Então, existe aquilo que é continuidade e aquilo que é descontinuidade. E você pode falar assim, então vamos jogar todo o Velho Testamento fora? Não, senhor. Nós temos que saber, né, discernir e interpretar as coisas. O que o Velho Testamento vai nos ensinar? Por exemplo, o sábado. O que o sábado te ensina? Que é o descanso. Você precisa descansar. Você quer ver um exemplo? Férias. Né? Você vai vender férias? Jamais. Se você não ficou rico, se você não ficou próspero em 11 meses, não é no 12 meses que você vai ficar. Se você trabalhou 6 dias e não prosperou em 6 dias, não é no 7º que você vai ficar, que você vai prosperar. Então você tem que descansar. Na nossa cultura brasileira, o descanso é no domingo. Né? E nós dedicamos esse domingo ao Senhor. Né? Nós vamos para a casa de Deus, nós vamos para a igreja. Então tem pessoas que trabalham segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Não pode. Né? Você precisa descansar. Você precisa o que o sábado significa para nós? O nosso descanso. Nós precisamos descansar o quê? Espiritualmente, nós temos que descansar emocionalmente e temos que descansar fisicamente. Você não vem de férias, você descansa. Você não trabalha o dia todo, você não pode trabalhar o dia todo, porque uma hora ou você descansa dentro desse princípio, ou você descansa no leito, porque você vai adoecer e vai para o leito. Aí você vai tirar o sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ou quantos dias você vai ficar doente. Né? Então, você precisa descansar. O que o sábado significa para nós hoje? O nosso descanso. Né? O descanso espiritual, o descanso emocional, o descanso, né, físico. O nosso físico precisa descansar. As nossas emoções precisam descansar. E o nosso espírito também precisa descansar. Né? Precisamos buscar a Deus, dedicar esse dia a Deus. Né? Isso significa o sábado para nós hoje. Beleza? Vamos para frente. Preste atenção. Né? Então, não andeis ansiosos com coisas alguma. Isso é sábado. Isso é o sábado. Não andeis, em Mateus 6, 25 ao 33, não andeis vós ansiosos de coisa alguma. Isso é um descanso emocional na sua vida. Para que ficar ansioso? Né? A carapuça está servindo para mim agora. Né? Então, para que ficar ansioso? Para que ficar, né, preocupado com as coisas? Né? Então, para quê? Então, descansa no Senhor, descansa no Senhor, né? Confia nele. Então, vamos para frente. Gênesis, preste atenção. Gênesis capítulo 1, né? Lá no versículo 5, nos fala assim, passaram-se a tarde e a manhã. Isso foi o primeiro dia. Lá no versículo 8, passaram-se a tarde e a manhã. Foi o segundo dia. Versículo 13. Passaram-se tarde e manhã.
Versículo 19, passaram tarde e manhã. Versículo 23, passaram tarde e manhã. Versículo 31, passaram tarde e manhã o sexto dia. Interessante isso. Que narrou, né, que todos os dias passou tarde e manhã. E lá em Gênesis 3, versículo 8, fala que Deus vinha ter com o homem toda a viração do dia. Deus vinha ter com o homem toda a viração do dia. Então passaram tarde e manhã. Toda tarde e manhã Deus vinha ter com o homem. Preste atenção. Preste atenção. Não só o sábado que você tem que resguardar ele. Não só o sábado você precisa descansar no Senhor. Não só o sábado você precisa buscar o Senhor, descansar fisicamente, descansar espiritualmente, descansar espiritualmente, mas como também, todos os dias você tem que tirar um tempo com Deus. Todos os dias, passaram tarde e manhã, Deus vinha ter com o homem toda a viração do dia. Então todos os dias você tem que tirar um tempo com Deus. Veja só que coisa mais preciosa, né? Eu acho que eu estou terminando aqui já o nosso estudo por hoje, né? Então, nós precisamos tirar nosso tempo com Deus. Nós precisamos tirar nosso tempo com Deus todos os dias. Todos os dias. E nós precisamos descansar no Senhor. Então, hoje, né, nós estamos aqui já terminando. Estava empolgado, fui muito empolgado aqui. Mas, portanto, hoje nós estamos encerrando o nosso estudo por hoje. Amém? A partir de quinta-feira, novamente, nós estaremos aqui e vamos falar do Éden. Nós falamos do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto e sétimo dia. Nós falamos deles, de todos eles. Você pode olhar nas lives passadas aí, publicadas aí, tanto no Facebook quanto no Instagram e YouTube. Né? E você vai estar... Nós estamos fazendo um estudo de Gênesis toda quinta-feira. Nós ainda estamos no capítulo 1, entramos já no capítulo 2, né? Entramos no capítulo 2. Você vai aprender muito. Compartilhe essa live aí com algum amigo. Né? Quero te convidar para você ser meu amigo aí nas redes sociais, no Insta, né? No Facebook, no YouTube. Né? Seja meu amigo. Para você não custe nada, mas para mim custa muito. Custa muito. Né? Então, é muito bom ter você. Seja meu amigo em nessas redes sociais aí, compartilhe. Quero te convidar para participar dos nossos cultos todos os domingos, às 19h30, aqui na nossa igreja, Ministério e Comunhão, na quadra 8 Norte, lote 115. E todas as quartas eu tenho célula na minha casa, né? Também na quadra 8, mas só que no lote 168, todas as quartas, às 20 horas. Célula às 20 horas, culto no domingo às 19h30. Beleza? Você pode me ajudar a construir a minha igreja, trazendo seus dízimos, trazendo suas ofertas, né? Contribuindo, né? De alguma forma. Né? Vai ficar na descrição dos vídeos aí, né? As minhas redes sociais, meu telefone. Você quer entrar em contato comigo para nos ajudar. Você que é aqui de Braslândia, também você pode me ajudar comprando frango assado. Eu vendo frango assado todo sábado e todo domingo, né, para nos ajudar o nosso ministério, né, a construção da nossa igreja, a nossa vida. Né? Então, Deus te abençoe. Eu te aguardo você até a próxima quinta-feira. Compartilhe essa live aí. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém?